Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 1, por favor. 1 Samuel 19, 1. Já acharam? 1 Samuel 19, 1. Feche os olhos e levante a Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, chegou a hora do Senhor falar e nós ouvirmos. Dai-nos a tua direção, nos ensina o que precisamos aprender, mas que essa palavra nos abençoe. Espírito Santo, que todos compreendam o que vai ser falado, que não fique, meu Pai, difícil, mas que seja claro o entendimento de todos, para que essa palavra fortaleça a nossa fé e nos dê a direção que precisamos. Se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Olha para mim, por favor, para você compreender. Hoje nós vamos falar sobre Davi, um homem que fez a diferença. E eu queria que você entendesse por que ele fez a diferença. Ele fez a diferença por um motivo só: porque Deus foi com ele. Porque se Deus for com você, você faz a diferença, independente de quem tem inveja, independente de quem te persegue, independente de tudo. Nós vamos mostrar em um capítulo da Bíblia, capítulo 19 de 1 Samuel, Davi sendo perseguido, caçado por Saul, e 7 vezes Saul tentou contra a vida dele. Saul não aceitava o sucesso de Davi. Saul não aguentava ver as pessoas elogiando Davi. E ele começou a ter inveja. Eu vou te ensinar uma coisa: não tem inveja de ninguém. Se está vencendo mais do que você, ganhando mais do que você, vendendo mais do que você, tendo mais sucesso do que você, dê graças a Deus, que Deus abençoe mais e não te desampare. Mas não seja aquele tipo de pessoa que não aguenta ver o sucesso dos outros. Se alegre com a vitória dos outros, que Deus também vai fazer chegar a sua hora. Amém? E a Bíblia diz que um certo dia Saul fez um comentário de matar Davi. Olha o versículo 1. Diz assim: e falou Saul a Jonatas, seu filho, e a quem mais? E a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiverdes, e eu falarei de ti a meu pai e verei o que há, e tu anunciarei. Então Jonatas falou o quê? Bem de Davi a Saul seu pai, e disse: não peque, ó rei, contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua vida em sua mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque pois pecarias contra o sangue inocente, matando quem? Sem causa. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou quem? A Davi,
e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como antes. Deixa a Bíblia aberta e olhe bem para mim agora, para você tirar as primeiras lições aqui. Veja que do nada, sem Davi dar motivo nenhum, Saul começou a querer matar Davi. E ele chegou para os servos dele, na presença do filho também, e disse assim: ó, nós vamos matar Davi. Davi já é um homem morto, vamos matar Davi. Sem Davi ter feito nada. Tem pessoas que você não fez nada contra ela, você fica perguntando onde é que eu errei, o que é que eu fiz para essa criatura querer tanto mal. Mas não se preocupe, porque o mal que ela quer contra você não vai acontecer. Entenda, por favor, na cabeça de Saul, ele ia matar Davi, sem motivo. O filho dele ficou do lado de Davi. Quando você é uma pessoa de Deus, você estranha, porque às vezes pessoas da família de quem quer o seu mal ficam do seu lado. Você se assusta, porque era normal Jonatas ficar do lado do pai, mas ele ficou do lado de Davi. Olha a amizade de Davi com Jonatas, foi Deus. Mas olha de quem ele se aproximou. Cuidado de quem você se aproxima, porque tem pessoas que se aproximam de pessoas erradas e se afasta de quem não deveria se afastar. A quem ouve quem não deve, e não ouve quem deve. A quem tem ferido quem não deveria ferir, tem ouvido quem não deveria ouvir. Cuidado de quem você se aproxima. Pese suas amizades. Tenha cuidado com pessoas bajuladoras. E aceite ouvir a verdade, mesmo quando você não gostar, porque isso te abençoa. Jonatas falou assim: Davi, meu pai quer te matar. Se esconde, que eu vou citar o seu nome quando eu estiver em conversa com meu pai. Se eu perceber que ele quer te matar, eu te aviso. Mas se estiver tudo bem, eu também te aviso. E ele falou com o pai falou: olha, eu não vou mais matar Davi. Ele foi até Davi e falou: Davi, pode voltar. A barra está limpa, está tudo tranquilo. Pode voltar. Pode voltar para o lugar onde você estava ameaçado. Pode voltar para o lugar aonde você ia perder sua vida. Pode voltar. E ele voltou. A Bíblia diz assim, versículo 8: e tornou a haver guerra. E saiu quem? Davi. E pelejou contra os filisteus e feriu-os com grande, e fugiram diante dele. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olha bem para mim. Eu vou continuar no 9. Davi era soldado do exército de quem? De Saul. Ele estava abaixo de Saul. Saul, ao invés de tratar bem, porque tem gente que só trata bem quem está acima dela, ela não sabe tratar bem quem está abaixo. Tem gente que é orgulhosa, é prepotente. Tem gente que o tratamento dela para uns é uma coisa, para outros que estão embaixo é outra. Aprenda a abençoar quem está acima e quem está abaixo. Aprenda a respeitar. Entenda, Davi foi um homem segundo o coração de quem? De Deus. Por quê? Porque ele não queria mal de Saul. Não queira mal de quem... Preste bem atenção, não queira mal para as pessoas que querem o seu mal. Não odeie quem te odeia. Não pague o mal com o mal. Não fique querendo o pior para as pessoas que desejam o pior para você, porque o pior que ela manda para você, Deus transforma em bênçãos. Tenha seu coração guardado, tenha os seus olhos guardados. Davi guardou os olhos e guardou o coração. Ele voltou, houve uma guerra, ele saiu e feriu os filisteus. Mas olha o que aconteceu, preste atenção, versículo 9: porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tocou e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou
de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança. Porém fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Olha para mim, estava tudo bem. Parecia que ele tinha perdoado. Parecia que ele não ia mais atacar Davi. Tem pessoas que você tem que ficar vigilante com ela. Você não tem que ter maus olhos, mas você não pode se abrir, porque você sabe que ela é maligna. Tem pessoas que você sabe, já provou, já mostrou que a intenção dela não é boa. Então você não vai abrir a guarda para essa pessoa. Ou vai? Você não pode abrir a guarda. Quando do nada Davi estava tocando a harpa, Saul pegou a lança e lançou nele. Ele desviou e a lança feriu a parede. Mas aquilo era para matar Davi. Foi Deus que livrou ele. Quem livrou ele? Quem te guarda não dorme. O Senhor é quem te guarda. Não fique com medo, porque ninguém vai conseguir fazer com você o que deseja, se Deus não permitir. Quando a sua confiança, a sua fé está em Deus, podem tentar, mas todas as tentativas não são concretizadas, porque Deus te livra. Naquele momento Davi disse assim: hora de fugir. E ele fugiu e foi para casa. Olha o que aconteceu aqui. Parei no versículo 11. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardasse e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Olha para mim, por favor. Quando Deus falar para você em momentos que você corre risco, sai, não demore. Quando Deus falar para você em momentos críticos, sai, você tem que sair. E a mulher de Davi era filha de Saul. Outra pessoa que Deus ajudou, que Deus usou para abençoar Davi. A esposa dele ajudou ele. Esposa, ajude seu marido. Como é que eu ajudo meu marido, bispo? Às vezes ficando calada. Às vezes só em ficar calada você ajuda, para não falar na hora errada. Às vezes falando, mas falando com jeito, não falando de uma forma grossa, mostrando que você está com ele, não é julgando, culpando. Porque tem mulher é o seguinte: ela fala uma coisa com o marido, ele não ouve, ele se arrebenta e ela fica esperando ele. Quando ele chegar ele vai ver. O cara já está quebrado, o cara sabe que não te ouviu, mas você fica: tá vendo, tá vendo, tá vendo? Eu te falei. Quem aguenta uma mulher dessa, rapaz? Quem aguenta uma mulher dessa? Ajuda seu marido, pelo amor de Deus. Para de ficar nesse dia mal dele, nesse momento difícil. Parará. Eu te falei. Ninguém aguenta, rapaz. Entenda, por favor. Ela ajudou, falou: Davi, escape, sai agora, porque senão amanhã você vai estar morto. E Davi foi e desceu pela janela e conseguiu escapar. Quem ajudou ele foi quem? Mais um familiar de Saul, a mulher dele. Preste atenção, por favor. Ele conseguiu escapar. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 13. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxesse a Davi, ela disse: está doente. Então Saul tornou a enviar mensageiros que vissem a Davi, dizendo: traze-mo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava onde? Na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixastes ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram
ele e Samuel, e ficaram em Naiote. Olha para mim, por favor. Olha aqui. Só até esse episódio, Saul já tinha tentado matar Davi 3 vezes. Davi foi um homem de muitos livramentos. Davi escreveu um salmo e ele disse assim: o justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor os livra. Olha que salmo bacana, lê alto aí. Às vezes a pessoa fica: bispo, mas eu sou justo, tenho passado por tantas aflições. Aguente, seja forte. O justo passa por muitas coisas, mas não se preocupe, que Deus te livra de todas. Fica tranquilo, depois dessa luta tem vitória, depois desse choro tem testemunho, depois dessa guerra tem a honra de Deus. Não é luta, depois derrota, não é luta, mas depois diga vitória. Creia nisso. Saul era um homem perturbado, um homem que mudava, aquele homem que uma hora era uma coisa, daqui a pouco era outra. E Davi disse: é hora de ir embora. E ele foi até Samuel, o homem de Deus, e falou: olha, Samuel, profeta, Saul quer me matar. E contou toda a verdade para ele. Para adiantar aqui, ele junto com Samuel foi para Naiote. Contaram para Saul, porque tem fofoqueiro em tudo que é lugar, sempre existiu. Ó, vi Davi, está junto com Samuel lá em Naiote. Saul pensou o seguinte: ó, vai ser fácil eu pegar Davi, porque eu tenho um exército. Eu tenho um exército. Ele sozinho? Ele sozinho, ele está perdido. Saul era um tipo, o Davi era um tipo de pessoa que eu quero te ensinar uma coisa agora. Olha bem para mim, para você entender. Davi era uma pessoa que não desanimava quando ele tinha menos homens com ele, e nem quando ele estava sozinho. Uma vez Davi estava para ser apedrejado. Enquanto queriam apedrejar Davi, ele se fortaleceu em Deus, e ele partiu para a guerra com 600 homens. 200 cansaram e pararam. Ele foi com menos, foi com 400, mas teve a vitória. Aprenda: você não tem mais a quantidade de funcionários que você tinha, você não tem mais a estrutura que você tinha, você tem menos, mas com menos Deus vai fazer mais, e você vai terminar esse ano bem. Não fique preocupado com quantidade, porque Deus faz mais com menos, porque Deus é Deus. Os soldados de Davi ficaram 200, ele foi com menos, diminuiu muito. Você perder 200 funcionários é difícil. Talvez você perdeu clientes, funcionários, você perdeu negócios, você perdeu sua estrutura, você hoje tem pouco, mas com Deus você vai vencer. Teve situações que Davi ficou sozinho. Ele ficou só. Mas quando você está com Deus, na verdade nunca você está só. Você está melhor do que junto com qualquer pessoa. Quando você está com Deus, você está na maioria. Quando você está com Deus, você age como Davi. Mesmo sozinho você vence. Na cabeça de Saul é o seguinte: ele está sozinho, eu vou acabar com ele, vai ser fácil. Talvez tem gente que pensa que vai acabar com você fácil, mas não vai acabar não. Eu lembro de um homem chamado Samá, que ele foi soldado de Davi. Ele também aprendeu a lutar sozinho, porque Davi foi um homem que teve muito livramento sozinho. Se você vê Davi, Deus livrou Davi do urso, Deus livrou Davi do leão, Deus deu a vitória para Davi sozinho contra Golias, quando o exército teve medo. Uma vez o soldado de Davi chamado Samá, eu já preguei para vocês, ele estava no campo de lentilha. Ele estava no campo de lentilha, ficou sozinho, todo o exército saiu. Os inimigos pensaram: agora eu acabo com ele. Ele ficou sozinho e Deus efetuou o grande livramento e deu vitória para ele. Ele disse: espera aí, não vou dar esse campo de bombejada não. Não vou dar de bombejada não, eu vou lutar sozinho, mas Deus vai ser comigo. Talvez você está lutando sozinho, em um lugar que você lutou muito para ter. Você está lutando sozinho em um lugar que você está ameaçado, quase perdendo, mas Deus não vai permitir que você perca. Aquilo que você está quase perdendo, diga: eu não vou perder. Diga: eu não vou perder. Aquilo que está muito difícil, aquilo que está sendo só você. Tem gente que ela é a patroa, o patrão, o gerente, o recepcionista, o entregador, ela é tudo. Mas Deus está te dando força. Deus está te dando força.
A Bíblia diz que Samar lutou tanto que a espada grudou na mão dele com sangue, mas Deus efetuou grande livramento. Ele falou: aqui não, lutei por isso aqui, não vou dar de mão beijada não. Você sabe tudo que você já passou, não entrega fácil não, porque Deus vai efetuar livramento mesmo você sem ter condições. Diga: porque Deus é comigo. Aí olha só, para terminar, falta 50 versículos. Parei aonde? Agora eu quero dar uma aceleradinha aqui. Diz assim, ó, agora eu quero que você entenda. Eu já falei que anunciaram a Saul, que está no 19. Agora, olha o versículo 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o espírito de quem? Não ouvi. De Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também eles profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava e perguntando disse: onde estão Samuel e disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo espírito de quem? De Deus veio sobre ele, que ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Olha só, ele tentou de tudo que é jeito matar Davi. Aí ele falou: peraí, está em Naiote? Pega uma tropa aqui, ó, vai lá vocês, traz Davi. Chegou lá, o Espírito de Deus não deixou. Manda outra, foi de novo, não deixou. Manda a terceira tropa, foi de novo, não deixou. Aí Saul disse: agora eu vou, agora eu pego ele, agora pode deixar que é comigo. Quando ele chegou lá, o Espírito de Deus envergonhou ele. Ele ficou nu, ele ficou envergonhado, e Deus livrou Davi. Aprenda uma coisa, por favor. Se você é uma pessoa de Deus, todas as vezes que tentarem o mal contra você, Deus vai te livrar. Pode mandar praga, Deus transforma em bênção. Pode mandar o que for, que o seu Deus derruba. Porque ninguém pode com o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus pode com tudo. Esteja de pé no dia bom e no dia mau, na situação fácil, na situação difícil. Você está numa guerra, mas você está lutando, e Deus está vendo você sozinho lutando, acordando cedo, dormindo tarde, correndo para um lado, correndo para o outro, recebendo um não daqui, uma decepção de lá, mas Deus é com você. Ainda que você não esteja vendo nada acontecer de bom, ainda que você não esteja vendo uma resposta das suas orações, continue confiando em Deus, porque Ele não vai falhar com você. Ele honrou Davi. Foram muitas lutas, mas no final Deus honrou. Nós vamos orar pelas pessoas que te perseguem sem causa. Nós vamos orar se seu trabalho está pesado, se na sua casa o ambiente está pesado. Nós vamos orar para ficar leve, mas nós vamos vencer confiando nesse Deus. Fique em pé e diga: Deus é comigo. Você crê nisso? Nós vamos orar agora. E eu queria que viesse aqui na frente você, que diz assim: bispo, tem uma ou mais pessoas me perseguindo, me odiando sem motivo nenhum. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Bispo, o clima no meu trabalho, na minha casa está muito pesado. Vem aqui na frente. Você não vai perder para o diabo não. Você não vai perder para o mal não, porque Deus vai te ajudar. Venha cantando de todo o seu coração. Chegando aqui, coloque as mãos na altura do coração, feche os seus olhos e cante com toda a sua fé. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus. É o meu Deus, e Ele me diz: não acabou. Não acabou. Não acabou. Abre os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Não acabou. Não acabou. Não. Não acabou. Quem determina
diz: não acabou. Não acabou. Não acabou. Levante suas mãos agora, minha amiga, meu amigo, para o lugar onde está pesada, onde está difícil, aonde querem o seu mal. Levante suas mãos para lá agora. Ó meu Deus, tira esse clima pesado. Tira, meu Pai, essa amarração dessa empresa, desse comércio. Tira, meu Pai, essa derrota da vida dessa criatura. Tira, meu Pai, essa inveja, esse peso. Tira esse espírito do mal que fica, meu Pai, usando essa pessoa para querer prejudicá-la, para querer difamá-la, para querer injustiçá-la, para querer matá-la. Ó meu Pai, em nome de Jesus, ouve a oração dessa criatura. Fala o nome das pessoas que te perseguem. Fala para Deus: elas querem o meu mal, mas eu não quero o mal delas. Elas querem a minha derrota, mas eu não quero a delas. Elas querem me destruir, mas eu não quero destruí-las. Eu quero que o Senhor abençoe. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor me dê livramentos. Eu quero que o Senhor me dê forças. Eu quero vencer essa luta. Ó Deus de Davi, renova as forças dessa pessoa que está sozinha. Hoje ela está sozinha, meu Pai, mas o Senhor está com ela. Aqui já teve tantos funcionários, tantos empregados dentro de casa. Aqui já teve uma situação tão confortável. Hoje ela tem poucos funcionários, ou talvez não sobrou nenhum. A quem trabalha com ela é só os familiares. Venha com teu poder, meu Pai, e abençoe, ajude, afastando as pessoas que não prestam. Traz as pessoas que prestam para perto dela, como o Senhor trouxe Jonatas, meu Pai, para se aliar a Davi. Ajuda essa esposa a ajudar o marido, a dar força para o marido. Ajuda essa mulher para ajudar o companheiro dela. Ajuda esse marido para ter paciência com essa mulher. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te invocamos agora. Ela não vai perder. Ela lutou tanto por isso. Ela deu sangue, ela não caiu de paraquedas. Aonde ela está, só ela sabe o que ela já chorou, já gemeu, e ela não aceita abrir mão. Dê a vitória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, porque o Senhor não erra na escolha. O Senhor tinha escolhido a Davi, e por isso nada nem ninguém poderia derrotá-lo, poderia destruí-lo, mesmo que humanamente falando ele estivesse na desvantagem. O Senhor estava ao lado dele. Então agora, meu Deus, entre em ação na vida dessa pessoa que foi escolhida pelo Senhor. Ela não está aqui por acaso, ela tem um pacto contigo. Levanta-te agora e conceda a vitória. Provoca, meu Senhor, esse livramento, essa proteção, esse socorro, de modo que quem viu essa pessoa aflita, quem viu essa pessoa chorando, quem viu essa pessoa muitas vezes tendo que fugir pela própria vida, ainda vai vê-la, meu Pai, glorificando o teu nome, subindo nesse altar e mostrando a tua grandeza, porque o Senhor não mudou, o Senhor não diminuiu, o teu poder não encolheu. Então se manifesta agora e faz esse povo prevalecer. Se manifesta agora, meu Pai, e provoque uma reviravolta que vai fazer quem chegou aqui humilhado, envergonhado, se erguer do pó e recuperar tudo aquilo que foi tirado de sua mão. Tudo aquilo que não chegou vai chegar. A maldição há de se transformar em bênção e o teu nome será engrandecido. Coloque as mãos na sua cabeça. Outras pessoas iriam desistir, mas ela não, meu Pai. Outras pessoas se entregariam com a guerra que ela está enfrentando, mas ela não, porque ela crê em Ti. Ela crê em Ti, meu Pai. Ela crê no Senhor. Ela tem lutado, mesmo sozinha ela tem lutado, mesmo com pessoas cobiçando a clientela dela, os contratos dela, os clientes dela, os bens dela. Ela está lutando. Diga em nome de Jesus: todo mal, toda maldade, tudo que não presta, em nome de Jesus, diga: saia da minha vida e não volte mais.
Coloque as mãos na altura do coração. Não diga nada agora, por favor. Só coloque suas mãos na altura do coração. Deus sabe que não está fácil para você. Foi uma guerra tão grande para Davi. Foi uma luta terrível. Você sabe o que é você lutar contra um rei e um exército? Sabe o que é você sentir a dor da injustiça? Sabe o que é você não ter feito mal nenhum, mas parece que você fez muito mal para a pessoa? Mas um dia Deus vai te dar condições, autoridade, não para você fazer mal para essa pessoa, embora você vai até poder fazer isso, ter condições, mas você vai pagar o mal com o bem. Que o Todo-Poderoso te abençoe, que Ele confirme que Ele é com você. Não diga nada, por favor. Só receba coragem para lutar. Só receba força para não parar. Talvez tem muita gente te culpando, te apedrejando, mas enquanto isso você está buscando forças em Deus. Talvez quem você ajudou é quem quer te prejudicar, como Davi, que só ajudava Saul, mas ele não enxergava com esses olhos. O Deus poderoso, Ele confirma nessa noite